Good morning, everyone. Bom dia a todos. Vamos dar início, à nossa English class. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. A gente dá início. Vamos lá? Nas aulas anteriores, a gente abordamos um pouquinho sobre as if clauses, tanto a primeira, quanto a segunda. A primeira, vocês viram que nós usamos o simple present e a segunda nós usamos o simple future, para poder fazer frases condicionais em situações reais. Aí a gente usa, a if clause type 1, tipo 1. E aprendemos também na outra aula, nossa última aula, que foi a conditional type 2, que é tipo 2, que é aquela quando eu quero expressar unreal situation, situations que não são reais, Geralmente a gente usa o simple past, na primeira clause, e a segunda a gente usa o would, antes dos verbos, Seria o passado e o would. O would, na realidade, seria o futuro do pretérito, se fosse para comparar, com o português, que geralmente a gente usa conditional para frases o quê? Condicionais, Então, os colegas vão chegando e eu vou explicando, que hoje vai ser praticamente aula de revisões, Eu vou estar finalizando. Se eu não conseguir finalizar, são 2 páginas no final e essas 2 páginas têm as respostas atrás. Então, vai ficar mais fácil, de vocês verificarem, as respostas, tá? Então, eu vou fazer uma share screen aqui para vocês. Para vocês ir acompanhando aí de casa, Bom, a aula de hoje eu já vou iniciar com reading, com uma leitura, Daqui a pouco a gente vai estar abordando sobre adjetivos preposicionados, nesse primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, a gente começa com a tirar dúvida, explicação também, Então, deixa eu aumentar aqui a tela. Bom, esse reading, ele vai falar, nós paramos aqui na number 3, e eu fiz algumas considerações, na primeira aula, que fala sobre disorder, eating disorder, Eating disorder seria tudo relacionado à desordem alimentar. Só que a primeira lá, a sequência, perguntava qual era a opinião de vocês sobre disorder, Aí eu falei para vocês que disorder está relacionado a transtornos, relacionado temas de psiquiatria, de psicologia, E aqui embaixo vocês teriam que fazer essa leitura aqui, Bom, eu vou fazer bem superficialmente, tá? Vou pegar os tópicos principais, porque eu quero mesmo focar no uso das coisas que vão cair na avaliação de vocês, tá? Bom, já vou adiantar o que vai cair, apesar que semana passada eu já adiantei,
né? O que ia cair, o que não ia cair. Eu já vou adiantar para justamente vocês saberem qual ponto do livro vocês vão estar estudando, igual nos bimestres anteriores, né? Então, aqui vamos lá. Aqui a gente está vendo aqui que são related, relatos, né? De situations que ocorrem, né? Ou quando começa, né? A situação aqui. How can I help the person who has an eating disorder, né? Como eu posso ajudar uma pessoa que tem transtornos, a pessoa que tem transtornos alimentares? Vamos lá. I've just realized to my brother has an eating disorder. Ou seja, deixa eu adicionar aqui o colega aqui. Então, como eu havia falado aqui, aqui você está vendo, né, que ele tinha acabado, né, de realize, né, de ajudar, né, o meu irmão, né. Professora, mas realizing não é realizar, mas ali realizar o quê? Uma ajuda, né? A brother has an eating disorder. And he doesn't eat for a long time. Ele não come há muito tempo, né? Sometime for a really day. Às vezes o dia inteiro. And then overeat. And after that, and through ever think it up, I'm a trouble and the willing helping him. Então aqui você está vendo aqui que é uma pessoa, relato de uma pessoa, né, que está falando que tem um brother, né? E esse brother, ele não come por muito tempo, às vezes ele fica sem comer o dia todo, e ele está extremamente preocupado, né, com essa situação aqui, né? Então vamos lá. I never thought eating disorder could be a problem for a man until last month. Ou seja, ele nunca pensou, né, que a questão da desordem alimentar seria a problem for a man. Essa problem for a man seria direcionado para problemas para homem, que geralmente você vai ver mais mulheres preocupadas, né, com relação ao corpo. When my brother started changing his eating habit and behavior. Quando meu irmão começou a mudar, né, a relação de alimentos, hábitos alimentares, e o seu comportamento dele também mudou, né? At school or even at university, very little is discussed about the subject. Ou seja, na escola, até mesmo na universidade, muito pouco se discute acerca desse tópico, né? People avoid to talk about it. Ou seja, as pessoas evitam, né, de estar falando sobre isso. I feel like people are afraid of discussing the subject and they have a prejudice. Bom, aí vai estar de encontro que eu acabei de dizer, né? Que é um tópico em que as pessoas não comentam, não é interessante, ainda mais relacionado a eating disorder com homem, né? Porque você vai ver que eating disorder é mais com mulheres, né? Aí aqui a pesquisa da internet, né? Researching in internet and reading and deeply, ou seja, se você pesquisar na internet de forma aprofundada sobre esse problema, a thought eating disorder can be caused by combination of physical and physiological, ou seja, você vai ver que se você for fazer uma pesquisa aprofundada, você vai perceber que você vai achar, né, diversidades, né, de tópicos relacionados a eating disorder, né, e tem uma combinação em relação a pessoa está preocupada com o aspecto físico, né, e também a questão psicológica. Or even street and people who are close, ou seja, as pessoas elas ficam fechadas, né, close, né, não quer falar, né, to one
unto the ones who has a hidden problem or need to be caring. Essas pessoas se fecham, né, lá né, no seu problema aí, né? Só que elas realmente precisam aí de ajuda, né? São patient and given this a lot of attention. São pessoas que são no sentido de patient, pessoas no sentido que são doentes, tá? E elas precisam realmente de atenção. But the most important thing is, né? Mas o mais importante, having is a mind that his person has a doctor. O mais importante é ter uma mente, né, mais esclarecida, né? E isso é só os médicos, né, que podem dar, né? Other health and problems. Other a health professional, ou seja, ajuda, né, de um profissional, né, não só, né, qualquer um da área de saúde, né, vai poder dar uma ajuda aí à pessoa, né. Overcome to fear or get confidence in themselves and back, ou seja, pessoas para poder estar comentando, né. I believe and this is the first step, ou seja, step, aliás, eu acredito que isso é o primeiro passo, né, para a pessoa seguir. Primeiramente, ela tem que ter o reconhecimento que ela está patient, que ela está doente, né? E o segundo passo é procurar ajuda, né, profissional aí para poder ter essa orientação, pensar esse mind, que esse verbo mind seria no sentido de estar consciente em pensar acerca do assunto. Search internet to read in a deeply, né? Esse aqui eu já li. I know it's not easy to talk about our everyday problems in the fear. Eu não sei, né, se é fácil falar sobre esse tema dos nossos dias. Né? Can you think I talk about the problem that someone detecting on your but you're never noticing even, ou seja, você pode achar, né, você pode achar, né, no sentido de achar em conversar sobre esse problema com alguém, ou a pessoa detectar, né, mas ou nunca foi no sentido de notado, notificado, né? That not piece of cake. Isso não é um pedaço de bolo, né, no sentido de esse piece of cake é uma expressão, né, relacionado. Isso não é uma coisa tão fácil, né? É porque no português não vai soar muito bem. Mas isso não é uma coisa simples, né? De você pegar um piece of cake, comer um pedaço de bolo, né? The point here that I want to know, how can I talk and not plan to brother? Aí aqui ele está contando de novo, né? Que ele conversou abertamente, né? To my brother, com o irmão dele, so that you didn't feel immediated by me. Ou seja, ele não sentiu que, depois dessa conversa que ele teve com o irmão dele, teve a questão do imediatismo da pessoa, né? Ter um insight, né? Sobre esse assunto. What I want is that you talk me to about him feeling and what he's going through. Ou seja, ele quer, né, conversar sobre esse assunto para saber o que a pessoa está sentindo, o que está levando a pessoa a ter esse tipo de comportamento, né? How can I make... Peraí, rapidinho, gente. Vou falar isso aqui. How can I make thinking clear that my intention is to help him deal with his problem? Como eu posso fazer, né, com que as coisas sejam claramente entendidas no sentido de trazer uma boa intenção para aquela pessoa poder ajudar? Aí ele fala assim: I'm really worried, no sentido de eu estou realmente preocupado, né, about this idea, né, com essa situação, né, that he can get a rose, ou seja,
Depois da conversa, talvez a pessoa pode até se sentir pior, né? It doesn't get a treatment. Ou também você pode conversar com essa pessoa e depois que você conversar com a pessoa pode até piorar, né? E não querer o tratamento. Aí vem dizendo aqui, what should I do? O que eu deveria fazer? Né? What do you with? Aqui, né? Você faria, né? Aqui, esse my shoes é no sentido de meu lugar, né? No sentido de meu lugar. É aquela expressão que eu havia ensinado a vocês, né? Lá na frente, no capítulo, no último capítulo que tem aquela conversation, aí ele fala essa expressão. O que você estaria se você estivesse no meu lugar, né? Vamos aqui. Então aqui a gente vimos alguns vocabulários aqui interessantes que a gente está tratando, né? A gente viu vocabulário que foi eating disorder, né? Como é que seria isso em inglês? Desordem alimentar. Uma palavra aqui muito interessante, ó. A reading deeply, ou seja, você lê de forma aprofundada, né? Vocabulário bem legal. Outro vocabulário aqui interessante aqui, que a gente pode considerar, é esse aqui. Deixa eu ver aqui, que é o talking clear. Não achei aqui. É você falar de forma clara, né? Para a pessoa. Outra coisa também é que foi a questão do what you do if you were in my shoes. O que você faria se estivesse no meu lugar, né? Uma expressão bacana para a gente aprender, né? E também a gente tem também o uso, né, da conditional with, né? Então vamos aqui. Até aqui na página seguinte, a gente pode observar aqui, what is the matter if a bat? Qual é o problema? Aqui, matter significa problema, problem, tá? Bom, se vocês quiserem botar a setinha aqui e colocar a tradução, para vocês saberem que matter, trouble, também relacionado a problema, né? Aí, qual é o problema, né? Que that brother, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para vocês enxergarem melhor. Aí vocês podem ir de casa já colocando já a resposta, tá, gente? Aproveitem a aula para botar a resposta, não deixe para botar depois, não. Vamos lá. That brother has an eating disorder and she wants to know how she can talk to him so that he wouldn't feel intimidated by her. Ou seja, o irmão, né, da Beth, ele tem um problema relacionado, né, à desordem alimentar e ela queria saber como é que ela ia conversar com ele sobre esse assunto, né? Até mesmo porque para ele não se sentir intimidado, né? E ela quer o quê? Ajudar, né? He wants that talking to her and doubt his feeling, né? E ela queria também conversar, né? Conversar, né? Sobre o feeling, sobre o que ele está sentindo, né? Como é que ela faz para poder estar ajudando ele, né? Deixa eu botar aqui, vocês vão copiando enquanto eu vou lendo a letra B. According to the BAT research, what can cause an eating disorder? De acordo com as pesquisas da BAT, né? Research é pesquisa, tá? Eu vou fazer alguma pesquisa na internet. Até é research, tá? A pronúncia, research, ok? Então, por exemplo, de acordo com ela, o que poderia cause? O que poderia causar essa eating disorder? Segundo ela, a combinação de physical, né, relacionado ao aspecto físico, né, que às vezes a pessoa não se aceita na sua condição, e
phylological problem, ou seja, problemas relacionados, né, às questões psicológicas advindas do estresse ou advindas do estresse, né? Mas estresse, né, nervoso? Sim, às vezes a pessoa pode ter alguma disfunção psicológica, falta alguma bioquímica na pessoa e a pessoa eleva a outros transtornos. Isso acontece, tá, gente? Letter C. What should a people close? O que seria people close? Então, close seria aquela pessoa que está fechada, que não quer assunto, que não, você tá lá no seu mundo, vamos dizer assim, paralelo, né? Como é que você vai chegar ali para poder falar com essa pessoa, né? People close to the ones with an ear disorder and do. Bom, as pessoas que são fechadas to ones has an eating disorder need to be caring, ou seja, essas pessoas que são fechadas, que têm problemas de eating disorder, elas precisam de be caring, precisam de o quê? De cuidados. Patient, ou seja, paciência. And given them a lot of attention, precisa de paciência e de dar mais atenção aqui. Ó, advice seria conselhos, tá? No inglês, quando eu quero dar o conselho, não sei se vocês lembram, mas quando nós tivemos a aula de moral verb, a gente vai usar moral verb should, quando a gente quiser dar um aconselhamento a alguém. Não sei se vocês lembram disso. Né? Se a gente quiser dar um advice, um aconselhamento a alguém, a gente usa. Deixa eu botar para cá. Aqui. Um moral verb should, tá? Não sei se vocês lembram disso. Para poder expressar a ideia de aconselhamento, tá? Não escrevi muito bem, não, mas dá pra vocês aprender. Ó, I would be patient, no caso, você deveria ser paciente and would advise, ou seja, no sentido de aconselhar, né? My brother, no caso, o irmão dela, to look for medical help. Você tem que ser paciente, por quê? Porque alguns você vai conversar, né, sobre o assunto, as pessoas podem ser um pouco resistível aí. Então, você tem que ser paciente para conscientizar aquele helping, que precisa de ajuda, né, e precisa de ajuda, né, de profissionais, né. Aí aqui tem um gráfico, né, que esse gráfico aqui, né, uma chart, ele vai demonstrar o percentual de pessoas que têm eating disorder, mas aqui no caso aqui seriam American women, tá? American women, American girl. No Brasil eu não sei qual é o gráfico não. Bom, aí aqui na letra A tá assim, 1,900 out of 2,000 American women between, então você vai ver aqui que é entre 12 e 25 anos, ó. De 1900 a 2000 entre nessa quantidade de pessoas aqui, ou seja, tem problemas relacionados, né, à desordem alimentar, né? Então, aqui, a letra A ficou aqui, ó. Não é nem entre, né? É out of, né? Aqui, ó. Outro percentual aqui da letra B, ó. Aí aqui relacionado a mulheres, né? Então você vai ver a faixa etária aqui. Aqui você vai ver meninas, né? Between 11 and 13 years, né? O caso.
relacionado, ó, a overweight. Overweight significa acima do peso, ó. Tá? Eu vou botar aqui mais. Vocês sabem que não dá para me escrever legal. É peso, tá? Acima do peso. Então, o percentual aqui da letra B ficou aqui, ó, a porcentagem, olha. Mais 50%. Bem gordinhas, né? Apesar que os americanos realmente têm um percentual de obesidade muito maior do que a nossa. Porque o cardápio alimentar deles não é saudável de jeito nenhum. Ah, eles comem salada? Comem. Comem, mas se você perceber, o cardápio deles não é um cardápio muito saudável. Eles não almoçam, principalmente o pessoal que trabalha, na hora do almoço, eles lancham. O que eu fiz aqui, Senhor? Eles lancham, eles não são as pessoas que gostam de fazer uma refeição. Feijão lá, eles não são de comer muito feijão. Arroz, eles comem? Comem, mas não é igual o brasileiro. Na nossa alimentação, a gente vai ver sempre um legume, uma verdura, né? Uma saladinha. Eles não... Comer eles comem, mas não é igual a nós. Né? Aqui na letra C, ó. Aqui já vai falar que recebem o tratamento, ó. Na letra C, receiving a treatment. Ó, 1 de 10, né? Vamos ver. Na letra C aqui, ó, olha percentual. Só 10% de pessoas, né? De 1.400, né? Esse percentual aqui de 8.000, né? Você vai ver que só 10%. Né? A letra C aqui. Não, gente, eu li errado. É aqui, ó, de 1 de 10, tá? Li errado aqui. Letra C. Já na letra D, né, que é a última, 80%, ó. 80% das... Agora, no caso, Old American Girl, as meninas mais velhas, né? Dessa quantidade aqui já conseguem perder peso, tá? Mas só esse percentual aqui, ó. Mas no caso de meninas mais velhas. Então, você vai ver que quem são mais obesed, problema de obesidade, você perceber aqui são entre na faixa etária da adolescente, né? E realmente, eles são bem gordinhas, né? Não é que isso seja um problema, né? O problema não é você ser gordo, o problema é você não ter a saúde. E como eles não têm uma alimentação assim saudável, né? O negócio é você ter gordura. Deixa eu ajeitar aqui. Gordura magra é uma coisa, né? Eles não têm uma alimentação muito saudável. E fica nessa celeuma aí, né? Bom, já na number 6, vocês vão botar right, T for true, né? E F de false, né? Que vocês vão vir aqui. Bom, aí aqui, vamos lá. Isso aqui é em relação ao reading, né? Em relação ao texto, tá? O irmão da Beth, provavelmente ele deve ter 11, 13 anos. Bom, aqui vai dizer que o texto não menciona, né, a age dele, a idade. Então, é falso. Eating disorder are very common and young people. A gente viu pelo percentual que sim, que é muito comum jovens, né, terem problemas relacionados a eating disorder, né? Já na letra F, somente... Letra F não. Letra F é a resposta, tá? A questão do eating disorder é mais comum em mulheres. Você vai ver que no reading ele é boy, né? Ele vai dizer que o irmão dela tem, tá? É falso. E a última é F também, né? O maior número de pessoas que tem
transtornos alimentares recebem tratamento? Aqui não, é de 1 de 10, né? Então, ou seja, percentual bem pouquinho que recebem o tratamento. Aqui na 7 vocês teriam que fazer a pesquisa, né? Quem quiser se aprofundar sobre o assunto, é até interessante, até por uma questão de prevenção, né? Esse não é um assunto que não me interessa, porque eu não sei o quê, né? Pode ser que alguém que você conheça, né, não está passando por esse problema, né? Então, a gente viu como é que se fala em inglês aqui, percentual, tratamento, o número 1 de cada, né, out of, né? Vocês viram como é que se fala isso em inglês, né? Overweight, que significa acima do peso, losing weight, perder peso, até botei aqui, ó, losing weight, overweight, tá? São palavras que são usadas mesmo. Vamos para a próxima. Next. Bom, aí aqui eu vou entrar nesses assuntos aqui que é extremamente importante, não desconsiderando o reading, porque o reading vocês aprenderam vocabulários. Bom, aqui a gente tem os adjective plus prepositions. Então, vocês viram adjetivos com preposições aqui, né? Tá 10 minutinhos para encerrar o primeiro tempo. Aí eu vou entrar nisso e com a revisão, né? Sobre if clause, conditional. Bom, eu havia falado no primeiro momento, agora, sobre os adjective plus prepositions. Aqui no inglês seria os adjetivos com as preposições, tá? Então, aqui eu coloquei algumas considerações aí, vocês vão anotando aí no booklet de vocês ou no caderno, né? Bom, quando eu quero dizer que eu estou afraid, afraid seria com medo, né? Então, medo de. Aí eu vou falar of, né? Of, tá, né? Off, não. Off, com um som de V, é com 2 Fs, tá? Como tem um, é of, né? Então, of é com 2 Fs e of, não, of, para V, né? Afraid of, né? Seria medo de. Angry with, ou seja, angry é irritado com alguma coisa, tá? Eu tô irritado com aquilo, aquela determinada coisa. Bad at, bad é mal, né? Mal por alguma coisa fez com que a pessoa se sentisse mal, né? Então você vê que aqui tem a preposição aqui. Different from, diferente de. Eu quero dizer, é diferente disso, diferente daquilo. Excite about. Excite é no sentido de animado, excitado com. Excitado não. É excitado com alguma coisa sobre uma determinada coisa que aconteceu. Aí a pessoa está naquela expectativa, né? Furious with, furioso com. Aconteceu uma determinada coisa, a pessoa está furious with, né? Good at, good é bom, né? Interested in, interessado em determinada coisa. Aqui você tem o jealous of. Jealous é ciúme, né? Então, jealous of, ciúme de, né? Made at. Então, made at. Made at, zangado com, né? Surprised at, surpreso com, tá? Eu tô botando assim, como é que seria a tradução
no português, tá? Como é que seria? Mas vocês vão ver que as preposições ela tem uma lógica de deslocamento. Você pode dizer se surprise and if, vai estar errado, tá? Então vai ser surprise at, tá? Surpreso de alguma determinada coisa direcionada, tá? Tired of, cansado de, né? Upset seria desapontado, chateado, né? Com alguma coisa, com algum assunto que aconteceu. Porque o about é mais relacionado ao assunto, um tópico que aconteceu, né? Mais relacionado a tópico, é tópico mesmo, né? Worried about, situação, né? Aqui seria preocupado com uma determinada situação. Porque você vai falar with não é com, sim, é com, mas aqui sobre, ou seja, preocupado sobre, não vai ficar legal, porque sobre pode ser sobre um determinado assunto, sobre uma determinada situação, tá? Por isso que você tinha que entender um pouco a lógica, tá, das preposições aqui no inglês aqui. Então, na number one, vocês iriam aqui, nesse caso, deslocar, né, algumas preposition and expressions, né, eu não falei no plural, from the box. Então, aqui você tem algumas palavras aqui, né, aqui você tem fotografia, aranha, a prova, esporte, nossa viagem, notas. Então, aqui nesse sentido, vocês teriam que relacionar aqui. Bom, aqui a gente tem, eu vou fazer até a letra C, tá? Porque falta 2 minutinhos. Ó, she afraid, ela está com medo, ó, medo of, de alguma coisa. Então, she afraid of spider. Então, spiders, né? Que tá no plural aqui. Ela tá com medo aqui, tá com medo de aranhas, né? Spiders. A letra B, porque aqui tá assim, A, B, tá? Então, vamos colocando aí as respostas aí, ó. Mr. Thompson is completely different, ou seja, ele é completamente diferente, né, do nosso professor, advindo, ó, from or teacher, né? Eu vou até marcar onde eu parei para um segundo tempo. Eu vou até a letra C. Bom, deixa eu dar um share aqui. Então, para a aula não finalizar, sim, né? Vou esperar vocês no segundo tempo, vai ser o mesmo link, tá? O mesmo link, vocês vão entrar e a gente vai dar continuidade. Vou estar trabalhando com essas exposições, vou falar sobre if about, né? Vou falar também sobre alguns vocabulários aqui. Aí a gente entra com a revisão da if clause, tá? Eu espero vocês no second moment. Aí vocês podem colocar as considerações de vocês, tá? E se estiver faltando, tô com uma dúvida de algum tópico, de alguma coisa, vocês falam, tá? Eu estar respondendo a vocês. Então, até daqui a pouquinho, tá? So long.